Então, bom dia para todos vocês, que Deus abençoe. Nós vamos começar aqui a nossa aula. Eu coloquei aqui a aula 6. Coloquei aqui a aula 6, mas na verdade eu não sei se é a aula 6, se é a aula 5 ou 6. Eu acho que é a 5. Que nós vamos falar a respeito de vida cristã, né? A quinta ou sexta aula que nós estamos falando a respeito de vida cristã. E só para fazer uma recapitulação, antes de mais nada eu gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, te agradeço, ó Pai, louvo o teu nome, que o teu nome seja bendito hoje e para todo sempre. Deus maravilhoso, Espírito Santo, fala com cada um de nós nesta manhã, que possamos crescer um pouquinho mais e aprender da parte do Senhor. Paizinho, abençoa a minha vida, conduza as minhas palavras, ó Deus, seja feita conforme a tua vontade. E fala, Senhor, na vida de cada um que estiver ouvindo, seja ao vivo, seja depois gravado, ó Deus, que esse estudo possa abençoar ricamente a vida de cada um. É a tua palavra, Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito bem, nós falamos nas aulas passadas, iniciamos o nosso estudo a respeito de vida cristã, e nós começamos lá atrás falando a respeito do que é vida cristã, do que é ser cristão, e das características do verdadeiro cristianismo. Logo em seguida, nós passamos a analisar os agentes regeneradores ou transformadores e depois os agentes edificadores, né? Que nós precisamos, todo cristão precisa de transformação, precisa de regeneração e precisa também de edificação. E na segunda aula, então, nós falamos a respeito do Espírito Santo e da Palavra de Deus. A necessidade que nós temos de comunhão com o Espírito Santo e necessidade constante de contato com a própria Palavra de Deus. Na terceira aula, nós começamos a falar a respeito dos agentes de edificação, dos agentes edificadores da vida cristã, das nossas vidas. E começamos falando a respeito da oração, uma vida de oração e uma vida de comunhão. Então, a oração constante, esse contato constante de falarmos com Deus, seja em momentos especiais, em momentos separados, ou qualquer momento, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Isso significa que nós devemos ter uma vida de oração. Em todos os momentos, devemos elevar o nosso pensamento a Deus. E também comunhão. E não somente comunhão com Deus, mas nós frisamos muito a questão da comunhão com a congregação, com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, isso foi assunto da terceira aula. Na nossa quarta aula, que foi a aula passada, falamos a respeito do louvor e adoração, que também são agentes de edificação, a necessidade de uma vida de louvor, de uma vida de oração, e fizemos uma distinção entre ambas as coisas. Então, se você não acompanhou aqui durante esse vídeo, depois, né, na hora que for para o YouTube, eu vou deixar os cards aqui, os links, para que você possa acessar também essas aulas anteriores. Tá? Mas, de qualquer forma, está lá no canal, tem uma playlist específica da Escola Bíblica Dominical, com todas as aulas gravadas, não todas, mas algumas, essas de vida cristã estão todas lá. E hoje o que eu gostaria de trazer aqui para que a gente possa analisar, estudar em relação à Palavra de Deus, é um caso concreto, o caso do apóstolo Paulo. Num determinado momento, Paulo disse: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." E nós vamos utilizar exatamente esse exemplo do apóstolo Paulo e analisar, né, se aquilo que ele ensinou, se aquilo que ele pregou, ele de fato viveu. E o momento que nós vamos utilizar aqui para analisar da vida dele é exatamente o momento em que ele está indo para Roma,
após todas as suas viagens missionárias, o texto vai nos dizer aqui, nós vamos analisar ao longo desse estudo, que Paulo esteve em prisões, foi apedrejado, foi açoitado, entre tantas outras coisas, Paulo passou inclusive por um naufrágio, indo para Roma. Então, nesse caminho, nós vamos analisar essa questão. E o ponto central aqui é o seguinte: a vida do cristão é um mar de rosas? Então, dentro de tudo isso que nós vamos analisar, vamos colocar o seguinte ponto. Imagine que você compreenda, que nós compreendamos o que é o verdadeiro cristianismo. Imagine que nós analisemos a palavra e coloquemos ela em prática, fazendo tudo aquilo que nós comentamos nas aulas anteriores, tendo um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, se deleitando e tendo prazer na palavra de Deus, tendo uma vida de oração, desenvolvendo a nossa comunhão com os nossos irmãos, compreendendo o que é louvor e exaltar a Deus em todos os momentos, render graças a Ele por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele faz, e que nós entendamos uma vida realmente de adoração, ou seja, de submetermos a nossa vontade à vontade de Deus e o sirvamos com toda a singeleza, com toda a alegria de coração e com todo o desejo de agradá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Pai. Vamos imaginar que nós façamos tudo isso. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada completamente, se tivermos de fato essas atitudes. Porém, isso não significa que os problemas, que as dificuldades cessarão, deixarão de acontecer. Então, é sobre esse ponto que eu gostaria de falar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de fazer a leitura aqui da carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2. Versos 2, 3 e 4, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, esse é o texto-chave que nós vamos desenvolver aqui e analisar a vida do apóstolo Paulo relacionada com essas questões. Mas antes de mais nada, antes de falar do assunto central, vale mencionar que aqui nesse texto tem alguns pontos que nós precisamos explicar um pouco melhor. Primeiro, tem de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, como assim nós nos alegrarmos por passarmos por provações? Então, quer dizer que nós devemos desejar as provações para que nós possamos ter a nossa alegria completa, e a perseverança produzir, que é a prova da fé, e a perseverança produzir uma ação completa nas nossas vidas. Então veja, provação, fé, perseverança. Esse é o caminho do texto. E quando nós passamos por esse caminho, devemos nos alegrar. E qual é o sentido disso? Qual é a razão pela qual nós devemos nos alegrar? Em outros textos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não pertencemos a esse lugar. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando fez a oração sacerdotal, orando por si mesmo, orando pelos discípulos e orando por nós, inclusive, ele disse que os discípulos, falando especificamente em relação aos discípulos, mas isso é estendido também a nós. Eles não são do mundo, e por isso o mundo os odeia. Então, nós não pertencemos a esse lugar. E esse lugar se opõe à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando existe uma afronta ou um confronto nas nossas vidas por causa da justiça de Cristo e por causa do fato de
fazermos aquilo que está realmente descrito na palavra de Deus, é por isso que nós devemos nos alegrar, porque essas provações que afrontam a justiça de Deus, e se elas vêm contra nós, isso implica que a justiça de Deus está também nas nossas vidas, e é por isso que nós devemos nos alegrar. Quando nós somos confrontados por algum erro nosso, isso não é motivo de alegria. Aliás, poderia ser considerado também, uma vez que Deus corrige aquele que Ele ama. Mas quando nós recebemos uma afronta ou nos sobrevém alguma consequência por aquilo que nós fizemos de errado, isso é correção, e nós devemos aceitar as consequências e aceitar a correção com o coração aberto. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo em relação à afronta e às perseguições e às tribulações que nos sobrevêm por causa da justiça, por causa de fazermos aquilo que é correto segundo a palavra de Deus. E fazendo isso, nos alegrando nesse sentido e compreendendo que essas coisas acontecem para o nosso bem, isso vai incentivar a nossa fé. E essa fé vai produzir perseverança. Ou seja, quanto mais nós compreendemos aquilo que está acontecendo, nós entendemos que Deus está conosco em todos os momentos, a nossa fé, e percebendo Deus agir no meio de tudo isso, independente das circunstâncias, independente da situação, a nossa fé vai crescendo. E a nossa perseverança, a nossa resiliência em relação às situações, ela vai crescendo, vai aumentando, e a perseverança tem, a partir daí, uma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. E a palavra perfeito aqui, quando o texto usa no original perfeitos e íntegros, ele está falando de uma redundância. E o que significa isso? Significa que a perfeição já indica integridade. Então sejam perfeitos e sejam completos e íntegros. E a integridade também fala a respeito de algo que é completo, de algo que é por inteiro. Então nós jamais devemos abandonar a nossa fé. Nós devemos desenvolver essa perseverança a partir da nossa confiança em Deus, não em relação às situações. Nós não devemos olhar para as situações, nós devemos olhar para o nosso Deus, para um Deus que é grande, que é soberano e superior em todas essas circunstâncias, sem que lhes falte nada. E aqui, essa falta, ela não está falando de questões materiais. Esse aqui é um amparo de Deus. Davi, num salmo, disse o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa versão, essa tradução, talvez possa não ser a mais correta, porque o que Davi está dizendo ali que não vai faltar não são questões materiais, né? Não é dinheiro, não é alimento, não é isso. Embora nós possamos perceber na palavra que o necessário jamais falta na vida daquele que é fiel a Deus. Deus não deixa faltar o necessário. Mas não são essas coisas que o texto está dizendo. Não lhes falte nada, aqui na carta de Tiago, é o mesmo sentido que o salmista menciona no Salmo. E o que não vai faltar é a presença de Deus, o que não vai faltar é a provisão de Deus. É a provisão da sua própria presença, não provisão material. Então, mesmo em meio às circunstâncias, nós não devemos desanimar. Paulo, certa vez, ele disse que nós podemos ser atribulados, podemos ser perseguidos, podemos ser, sofrer todo tipo de afronta, mas jamais devemos desanimar, né? Jamais devemos nos sentir derrotados, porque maior é aquele que está em nós. Então, o caminho que nós percorremos nessa vida é como se fosse uma corrida. Paulo compara uma corrida, que nós estamos nos dirigindo para o nosso alvo, nos dirigindo para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. É de lá que nós pertencemos, e é para lá que nós estamos caminhando, que nós estamos rumando. E assim, nunca foi tão
tão atual o texto que diz que a vinda do Senhor está próxima, ele não tardará, mas breve voltará. Algumas pessoas, outro dia mesmo, na verdade, uma pessoa fez a seguinte pergunta. Aliás, uma colocação que ele fez num formato de pergunta. Olha, desde quando Jesus disse que voltaria, as pessoas estão aguardando e a pregação em todas as gerações tem sido essa: o Senhor voltará em breve, o Senhor voltará em breve, em breve, em breve. Só que esse breve já foram daí 2 milênios. E a pergunta é, será que realmente a vinda dele está próxima? Será que será aí nos próximos anos? Olha, querido, a palavra de Deus diz que não é possível sabermos a respeito dessas coisas. A palavra de Deus diz que nós precisamos aguardá-lo a qualquer momento, estarmos preparados a qualquer momento, porque ele virá no momento em que não se espera. Ora, se não se espera e nem o filho, nem somente o pai sabe do dia da volta, assim como Jesus havia mencionado, nós devemos aguardá-lo a qualquer momento. E o que nós precisamos analisar são as evidências, os sinais que nós percebemos nos dias de hoje, que nos mostram que está próxima a sua vinda. Aliás, numa das aulas anteriores nós falamos a respeito disso, em relação à iminência da volta de Jesus. Eu vou deixar aqui também um link para que você possa analisar esse vídeo também, essa aula, esse nosso estudo a respeito dessas circunstâncias, né, dos sinais que estão evidentes aí no nosso dia, nos nossos dias, que mostra que a volta de Jesus está próxima. Aliás, a resposta que eu dei para ele é o seguinte: falar, olha, meu irmão, uma coisa eu posso te dizer, se ele vai voltar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 100 anos, eu não posso afirmar, não há como biblicamente dizer isso. Mas uma coisa eu posso afirmar, nós estamos no mínimo 2.000 anos ou quase 2.000 anos mais próximos desse evento do que estavam os cristãos da igreja primitiva. Então, se eles agiam com ardor, com fé, com desejo da vinda de Jesus, quanto mais nós que estamos mais próximos desse evento. Mas vamos lá então para a questão de Paulo. E como eu disse para vocês, o texto está lá em Atos capítulos 27 e 28, quando Paulo é levado para Roma. Então, o primeiro ponto, nós nem sempre nós somos levados por onde nós queremos. E aí é claro que frisa-se aqui que o apóstolo Paulo já tinha uma palavra da parte de Deus que ele iria para Roma, que ele iria pregar na cidade de Roma, que importava para o evangelho que Paulo fosse até lá. Mas ele foi numa circunstância onde ele era prisioneiro. Ele ficou 2 anos em Cesareia, na região lá, próximo da região da Judéia, para cima da região da Judéia. Ficou 2 anos preso antes de ser levado para Roma. E todas as circunstâncias que aconteceram durante o caminho. Então, olha só, Atos capítulo 27, versos 9 a 11, diz assim: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Então, esse texto aqui, e depois eu queria desde já dizer para vocês que fica aí a sugestão de leitura dos 2 capítulos, os 2 últimos capítulos de Atos, Atos 27 e Atos 29. Então, em resumo, eles navegaram então de Cesareia Marítima, saíram para a ilha de Chipre, e eles estavam, que é uma ilha pequena ali do mar Mediterrâneo, e eles iam sair de uma cidade para outra.
eles chegaram, agora de memória eu não vou lembrar se é Pafos ou Salamina, eu acho que eles chegaram primeiro em Salamina e depois iam para Pafos, ou se não for isso é o inverso. E são duas localidades que ficavam na mesma ilha, porém em dois extremos diferentes. Então eles iam contornar a ilha e chegar num outro local. E por que eles iriam fazer isso? Porque o primeiro porto, o primeiro local de parada, era apenas para um reabastecimento de algumas coisas ali, de provisões que eles iam levar junto para a sua viagem. Porém, esse porto não era bom para invernar, estava chegando próximo ali um período de inverno, onde era comum tormentas e tempestades ali naquela região, que não era bom para a navegação. Porém, aquele porto não era o ideal que eles ficassem, eles teriam que ir no outro. E aí vem, nós vemos implícito aqui nesse texto, que Paulo recebera uma revelação em relação às circunstâncias que aconteceriam durante essa viagem, mas a distância que eles iriam navegar era curta, era bem menor do que aquela distância primeira que eles saíram de Cesareia até chegar na ilha de Chipre. Então era bem menor, eles iam contornar a ilha e parar num outro posto que era melhor para invernar. E aí é que vem esse texto, Paulo diz, por meio dessa revelação, que a viagem seria incômoda ali para ele e que poderia haver muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as vidas, ou seja, um risco de vida ali para as pessoas. E aí o que o centurião faz? Prefere confiar na destreza do piloto. O piloto olha para a situação e fala, vamos embora. Vamos que dá pé. E aí ele preferiu confiar então na destreza do piloto do que na orientação daquilo que Paulo havia dado. Então, nesse contexto, vamos colocar 3 questões aqui relacionadas a isso. Primeiro, às vezes nós somos conduzidos para lugares que não são da nossa vontade, pois estão além das nossas forças. Bom, Paulo recebeu aqui uma orientação de Deus, de que eles não deveriam sair, mas Paulo não estava no controle da situação ali. Quem determinava se eles iriam realmente ficar ou não era o centurião que estava no comando e o piloto que iria conduzir a embarcação. Da mesma forma, perceba que na nossa própria vida nós estamos sujeitos a imposições que às vezes os governantes fazem. Nem sempre é o ideal. Nesse momento que nós estamos vivendo, e sem querer entrar nessa discussão, mas muitas pessoas são favoráveis ao distanciamento, muitas pessoas são favoráveis ao fechamento de comércios, enquanto uma grande parte não é favorável. Ora, como é que o governante vai decidir para agradar a todos? Ele jamais vai conseguir fazer isso. E nós vemos aí, em nível municipal, estadual e federal, as decisões que têm sido tomadas pelos nossos governantes. Mas independente das decisões, o que está ao nosso alcance? Será que está ao nosso alcance influenciar de alguma forma esses governantes para que eles tomem as medidas? Que não seja a questão da oração, a nossa oração, nosso dobrar os joelhos e a intercessão em favor da vida dessas pessoas? Então muitas decisões são tomadas e às vezes são contrárias à nossa própria vontade, estão além das nossas forças. Cabe-nos honrar essas lideranças e seguir as leis do nosso país, e é claro, até o limite em que essas leis não afrontam aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos mensurar e pensar. Nem sempre o caminho pelo qual nós somos levados está sob o nosso domínio, muitas vezes está além das nossas forças. Segundo ponto, muitas vezes nós não buscamos a Deus, e preferimos confiar nos nossos próprios méritos. E é claro que aqui eu estou falando a respeito do centurião e a respeito
do mestre do navio. Então esses dois nessa passagem representam exatamente aqueles que olham para os seus próprios esforços, olham para os seus próprios méritos. Quantas vezes nós não olhamos para uma situação e pecamos em não buscar a Deus, não buscar a orientação de Deus. Mesmo para coisas pequenas, nós devemos sempre orar e buscar a orientação e saber se aquela é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos a opção de escolher entre duas coisas, no mínimo, nós precisamos compreender que é necessário buscarmos a vontade de Deus em primeiro lugar. Orarmos e buscarmos a vontade dele. E o terceiro ponto, que muitas vezes buscamos a Deus e temos a orientação, mas não a seguimos. Nós de alguma forma, Deus mostra o caminho, mas nós preferimos ouvir os experts das situações. E às vezes esse expert somos nós mesmos. Eu vou contar rapidinho aqui um exemplo, que de forma bastante rápida, um exemplo pessoal. Uma certa vez que eu trabalhava, tinha um emprego, e nesse emprego eu recebi uma oferta de promoção. Só que para que eu fosse promovido, eu teria que mudar o meu horário de trabalho e começar a trabalhar à noite. E nessa época houve bastante turbulência, bastante problemas relacionados a essa situação. Fiquei um tempo trabalhando à noite. E muitos problemas de relacionamento, não problemas sérios, mas quando eu chegava em casa, minha esposa saía, quando ela chegava eu saía, e minhas filhas a mesma coisa quando eu ia para a escola. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: antes disso, eu cheguei, conversei quando eu recebi a proposta, falei com a minha esposa e nós nos decidimos a orar a Deus. E naquele mesmo dia nós fomos à catedral, era uma quinta-feira. E antes de mais nada, antes do culto começar, o dirigente de louvor pegou a palavra e disse a respeito da priorização da família em relação ao trabalho. E naquele momento eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, nós dois entendemos o que Deus estava falando. Porém, como eu já disse, eu fiquei 6 meses trabalhando à noite, então isso significa que eu não ouvi a voz de Deus. Eu ouvi, ponderei algumas coisas, conversei com algumas pessoas me instigaram a aceitar, no sentido de que falaram, olha, é uma oportunidade, se você negar, você não vai ter outra. E aquilo encheu meu coração naquele momento, naquela ocasião, e de fato eu aceitei a proposta e fiquei 6 meses lá. Nesses 6 meses, dormia muito pouco, ficava bastante irritado, o pouco tempo que eu tinha, às vezes com a esposa e com os filhos, não tinha qualidade nenhuma. E no final das contas, passado esses 6 meses, esse mesmo chefe me chamou de volta e disse que a empresa estava fazendo uma reestruturação e que não teria mais aquela função disponível naquele momento. E isso significa que eu iria voltar para a função que eu estava antes e continuar nesse trabalho noturno. E aí eu acabei pedindo para que pelo menos eu voltasse no mesmo horário e que acabou sendo concedido. Mas o que eu quero mostrar com essa situação é que, como eu disse, muitas vezes nós somos levados para lugares que estão além das nossas forças. Outras vezes nós temos a possibilidade de escolha e preferimos não preferimos, mas não tomamos o cuidado de buscar a Deus em oração, para saber a vontade de Deus. E outras vezes nós buscamos a Deus, ouvimos a voz dele, recebemos a orientação, mas mesmo assim nós ignoramos aquilo que Deus fala. Então nós precisamos tomar cuidado com essas situações nas nossas vidas. Dando sequência, então o primeiro ponto é nem sempre nós somos levados por onde queremos. E nós vemos que nem sempre as condições elas são favoráveis no percurso, nesse caminho que nós nos propomos a seguir. Olha, certamente você já passou por algumas dificuldades. Certamente você já passou por momentos difíceis, momentos tristes,
momentos delicados, às vezes, questões de saúde, questões de emprego, tantos outros problemas que nós estamos sujeitos, assim como qualquer outra pessoa. E lá ainda no capítulo 27 de Atos, versos 14 e 15, está escrito assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento, isso depois do barco, da embarcação ter saído do primeiro porto. Deu um pé de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, eles ficaram à deriva. Eles tentando contornar a ilha e voltar, mas o vento, a tempestade os levava para alto mar. E até que eles, não conseguindo mais, se deixaram levar e ficaram à deriva ali pelo mar Mediterrâneo. Então, essa situação, às vezes, de problemas, de apuros, de tribulações, de afrontas, de perseguições, de tristeza, de medo, ou qualquer outro tipo de situação que nós possamos nos encontrar, nós precisamos compreender que a partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, temos um contato com o Senhor Jesus, os nossos problemas não cessam, os nossos problemas, as dificuldades não desaparecem. Aliás, elas tomam inclusive uma nova proporção. Lembra que nós lemos Tiago no começo, né? Bem-aventurados quando nós formos afrontados pela justiça de Cristo que está em nós. Então, além das dificuldades naturais que o homem tem, agora você tem uma oposição espiritual também. O cristão tem isso. Agora, então, esses problemas não mudam. O que muda é a forma com que nós encaramos essas situações, a forma com que nós encaramos esses problemas, a forma com que nós enfrentamos essas situações, a postura que nós temos diante de todas essas questões. Na sequência, no verso 20 diz assim, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas. Então imagine a situação, já muitos dias, eles não viam nem sol nem estrela, então imagina tudo fechado, chuva, temporal, tempestade já há muitos dias. E ele continua, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então, aqui você imagina o tamanho da tempestade. E lembrando, amados, que nós estamos falando de um período de 2000 anos aproximadamente, quase 2000 anos atrás. E as embarcações desse período não tinham a mesma estrutura das embarcações de hoje. Então imaginem, em alto mar, uma grande tempestade se levantou em um barco, com a fragilidade que era característica dos barcos daquela época de navegação, estou falando em relação ao que se tem hoje, né? Hoje nós temos embarcações com tecnologia capazes de facilmente vencer qualquer tipo de tempestade. Então, mesmo quando as situações não são favoráveis, nós podemos ter a certeza de que de que Deus não nos desampara. Porque Paulo, aqui na sequência do texto, você vai ver na sua leitura, que ele recebe um conforto de Deus em meio a essa tempestade. Ele recebe um conforto e fala, olha, Paulo, não vai acontecer nada, nem com você e nem com ninguém no navio. Vai se perder carga, vai se perder o próprio navio, mas nenhuma vida vai se perder dessas questões na embarcação. Então ele recebe naquele momento esse conforto. Então as condições nesse caso não são favoráveis. Mas onde está a nossa paz, onde está a nossa alegria, onde está o nosso consolo e o nosso conforto? O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tantas outras situações que nós podemos encontrar na palavra de Deus, em que mesmo diante das dificuldades, o socorro veio de Deus, o socorro veio do Senhor e o conforto veio do Senhor. O cristão ele não tem uma paz que é aparente, que depende de circunstâncias. Mas o cristão ele tem uma paz no seu interior que é aquela que excede todo entendimento. Ou seja,
Imagina algo que exceda a compreensão normal, a compreensão natural das coisas. Alguém que está passando por uma situação de extrema dificuldade, mas mantém no seu coração uma paz, um rosto sereno, um rosto tranquilo. Esse é o cristão. Por quê? Porque a nossa confiança não está nessa vida, a nossa confiança não está nas coisas físicas, a nossa confiança está em coisas maiores, coisas eternas, coisas sobrenaturais. A nossa confiança está em um Deus que mede a sua criação a palmos, que sustenta todas as coisas, que por amor escolheu não somente criar todas as coisas, mas por amor e misericórdia resolveu sustentar todas as coisas. É nesse Deus que nós cremos. Esse é o Deus que acalma as tempestades e que mesmo em meio às tempestades nos dá o conforto, nos dá o sustento, nos dá a paz, nos dá a alegria, porque a nossa alegria está baseada na gratidão da salvação eterna das nossas almas e não simplesmente em momentos alegres. É claro, todo mundo fica alegre, por exemplo, quando compra um carro novo, quando compra uma casa nova, quando compra... Eu fico contente quando o correio chega com um livro, por exemplo, eu fico muito feliz, fico muito contente, né? Eu abro ali todo feliz, né? Parece uma criança que acabou de ganhar um brinquedo, por exemplo. Então nós temos esses momentos alegres, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma alegria que é perene, que é constante, que permanece realmente nas nossas vidas, em todos os momentos e independente das circunstâncias. E é por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 4:13, vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E aqui ele está dizendo exatamente a respeito das suas próprias experiências. Se você voltar alguns versículos lá em Filipenses 4, aliás, mais um texto aqui para você ler, capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 1, vai lendo. Ele vai dizer que já passou por todas as situações, já teve fartura, mas já teve falta também. Já teve muita abundância, então, já esteve em situações muito confortáveis, mas também já esteve em situações bastante difíceis, já passou fome e uma série de circunstâncias. E em todas essas circunstâncias é que Paulo pode todas as coisas. Por quê? Porque ele tem nele aquele que o fortalece. Porque assim como o próprio apóstolo Paulo disse, quando sou fraco, sou forte. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa incapacidade diante das circunstâncias e reconhecemos o senhorio de Deus, reconhecemos a soberania dele sobre as nossas vidas, então ele nos fortalece e ele nos capacita a enfrentarmos essas circunstâncias, essas situações. Na sequência aqui do texto, Atos, capítulo 27, versos 33 a 35. Diz assim: E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Olha só o que Paulo faz aqui. Dentro de tudo isso, me destaca muito o fato de Paulo partir o pão, Paulo ter dado graças e partir o pão. E aí eles comeram. Queridos, vocês já agradeceram a Deus, mesmo em meio às circunstâncias adversas? Essa é a nossa conduta, é dessa forma que nós devemos agir. Uma tendência natural, quando sobrevém algo de ruim em relação a uma pessoa, sobre alguma pessoa, é essa pessoa praguejar, blasfemar, querer saber o que está acontecendo. Isso é a reação natural. Mas uma reação
realmente pautada naquilo que deve ser, pautada na confiança naquele que está em nós, que sustenta a nossa vida em todos os momentos, que nos dá paz, que nos dá alegria em todas as circunstâncias, é uma atitude de gratidão. Nós devemos ser gratos em todas as situações. Imaginem, queridos, já há vários dias, 14 dias, todo mundo sem comer, tempestade, navio quase naufragando, e Paulo agradece. Paulo agradece. Uma outra circunstância, quando Paulo e Silas estavam na prisão, após serem açoitados, o que eles estavam fazendo dentro da prisão? Estavam cantando, estavam louvando a Deus. E mais interessante é que, em meio ao louvor, tudo começa a tremer e as prisões são abertas. Mas eles não fogem, porque o propósito do milagre não era esse. O propósito do milagre era a salvação daquele carcereiro e de toda a sua casa. Então nós percebemos nessa situação que, mesmo tendo sido açoitados, Paulo se alegrava por estar fazendo a vontade de Deus. Numa outra ocasião, na primeira viagem, isso já, na verdade, aconteceu antes da situação de Paulo e Silas. O que aconteceu? Paulo vai na sua primeira viagem missionária e passa por uma cidade chamada Listra. Isso você pode acompanhar a partir do capítulo 13 de Atos. Paulo vai para essa cidade apedrejado e largado como morto. E aí ele é levado até a cidade, depois continua a sua viagem, vai para uma outra cidade chamada Derbe, e depois de Derbe volta exatamente para Listra. E faz o caminho de volta e vai para Antioquia da Síria. Chegando a Antioquia da Síria, Paulo não chega fala, olha irmãos, como nós sofremos, como nós apanhamos, meu Deus, que coisa terrível que foi isso. Não, o texto bíblico vai dizer que ao final dessa primeira viagem, Paulo chega contando as grandes coisas que Deus havia feito por meio deles, em todos os lugares que eles passavam. Essa era a confiança de Paulo, essa era a sua fé, essa era a sua alegria, é isso que sustentava, que lhe dava paz e perseverança em meio a tantas outras situações. Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos e saber que muitas vezes nós estaremos em condições adversas e precisamos compreender que, independente da situação, Deus está conosco. Então, eu vou só recapitular aqui para que eu possa ir para a conclusão da nossa aula. Primeiro, nós nem sempre somos levados por onde queremos. Muitas vezes, os caminhos que as nossas vidas levam excede o nosso poder de decisão. Segundo ponto, as condições que nós vamos enfrentar nem sempre elas são favoráveis. E terceiro, nós devemos sempre ter uma atitude de confiança independente das situações. Né? Por último, aqui nós devemos fazer a diferença onde quer que estejamos. E antes de propriamente falar a respeito disso, poderia citar aqui outros textos, por exemplo, quando Misael, Ananias e Azarias, que é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, estiveram dentro da fornalha. Ou seja, eles passaram pelas situações adversas. Mas o Senhor os amparou, o Senhor os confortou. José ficou por muitos anos na prisão, mas lá Deus o amparou, não deixou sem um sustento espiritual. Assim como Daniel, que não foi livre da cova, mas foi liberto da boca dos leões, não se consumiu. E todas essas pessoas, Daniel, seus 3 amigos, José, que enfrentaram essas situações adversas, fizeram a diferença onde eles estavam. E olha só, depois do naufrágio, Paulo vai para
vai para uma ilha, né, que agora me fugiu o nome da ilha. Mas nessa ilha, os habitantes os recebem ali muito bem, acendem uma fogueira. E Paulo, o que ele faz nessa ilha? Ele dá exemplo, ele prega a palavra, ele prega o evangelho, ele cura muitas pessoas. E muitos ali creram no nome de Jesus pela atuação de Paulo onde ele estava. Então veja que as circunstâncias difíceis muitas vezes nos levam a situações, nos levam a lugares, nos levam a pessoas, para que essas pessoas possam também serem influenciadas pelo poder regenerador e transformador do Evangelho. Capítulo, aqui está lá, isso está lá no capítulo 28, né, de Atos. Deixa eu só abrir aqui, capítulo 28, exatamente, quando está falando da ilha de Malta. Perdão, eu havia esquecido o nome da ilha aqui. Na ilha de Malta. Então, Paulo faz toda a diferença a partir de uma situação adversa, a partir de uma situação difícil que, se ouvir a voz de Deus, essa situação de naufrágio não seria enfrentada, porque eles permaneceriam invernando ali, somente depois é que navegariam seguindo essa direção. Mas, em meio a toda essa circunstância, em meio a toda essa situação, Paulo, onde estava, procurava fazer a diferença. E é o que aconteceu exatamente na ilha de Malta. Tem uma frase, né, do Billy Graham, que eu até anotei aqui para compartilhar com vocês, que diz o seguinte: a cruz é ofensiva, porque confronta diretamente o mal que domina grande parte deste mundo. Então, a cruz é ofensiva, porque confronta o mal deste mundo. Uma razão porque a cruz é uma ofensa às pessoas é porque ela requer, não sugere, mas requer um novo estilo de vida em todos nós. Então, perceba que, assim como Paulo, nós também somos chamados a fazermos a diferença onde quer que estejamos. Nós somos transformados, regenerados, e a partir desse momento, nós precisamos nos esforçar para manter uma vida cristã saudável, uma vida cristã conforme os valores da palavra de Deus, e agirmos e falarmos conforme esses valores, conforme esses princípios. E que sejamos, onde quer que passemos, instrumentos para abençoar. Existem muitas pessoas dando mensagens negativas hoje em dia. Muitas pessoas falando a respeito de coisas terríveis que estão acontecendo. E o nosso discurso, como tem sido? O nosso discurso tem sido no sentido de confiança, de alegria e de esperança e de perseverança? Ou tem se amoldado à forma de pensar das pessoas que não conhecem a Cristo, que olham para a situação e veem uma situação insustentável? Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo as situações difíceis, mesmo nós não temos condições de controlar as situações que acontecem, nós podemos controlar aquilo que nós fazemos, nós podemos controlar aquilo que nós pensamos, nós podemos controlar a forma de agir em relação às pessoas. E nós podemos, mesmo em meio a todas essas situações, sermos instrumentos de Deus para levar a sua palavra, para levar o seu evangelho, para levar uma palavra de esperança a todas as pessoas, dizendo que as coisas, isso não é um fim em si mesmo, tudo o que está acontecendo, mas a finalidade da nossa vida é olharmos para o alvo e corrermos para esse alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E para encerrar a nossa aula, aqui nós vemos que Paulo não foi poupado das situações adversas, mas a atitude de Paulo em meio a essas situações adversas fez toda a diferença. E nós temos aqui em Paulo, aquele que disse lá no início: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele escrevendo a Timóteo, por uma segunda vez, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, já no finalzinho da sua carta, no capítulo 4, mais especificamente no verso 7. Ele disse: combati um bom combate, guardei a carreira,
e acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim como o apóstolo Paulo disse essas palavras, né? Tendo sofrido tantas coisas, tantas afrontas, que nós possamos também ter essa convicção de que ao final da nossa carreira, quando acabarmos a nossa carreira aqui, nós também poderemos falar da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, não é qualquer combate, é o bom combate, é o combate em prol da causa de Deus, em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho. E que nós guardemos a nossa fé, né? Porque Deus é fiel. Nós precisamos nos esforçar então para sermos também fiéis. Amém? Então, nós encerramos aqui a nossa série de estudos a respeito de vida cristã e, conforme uma sugestão, nas próximas aulas nós falaremos a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E, para encerrar, eu gostaria então de fazer uma oração, agradecendo a todos realmente de coração aqui, a todos os que estiveram aqui ao vivo, aqueles que, se você está vendo esse vídeo depois, também que você possa ser alcançado e abençoado por esta palavra. Senhor, louvamos ao teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu amor com todos nós. Paizinho, nós sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas, mas que o Senhor nos sustenta em todos os momentos. Que nós sejamos portadores de uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de perseverança, uma palavra de fé a todos os que precisarem de nós. Paizinho, abençoa se essa pessoa está com medo, está com dúvida, está desanimada em relação a alguma pessoa. Senhor, Espírito Santo, fortalece essa pessoa, ampara, conforta e consola. Pai, que a nossa vida seja de alegria e de paz, mas aquela alegria e paz que só vem do Senhor e não diante das circunstâncias que se colocam nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as nossas vidas sejam para a honra, louvor e glória do teu santo nome hoje e para sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe. 2 recadinhos aqui, daqui a pouco, às 11 horas e 30 minutos, das 11h30 até 1h da tarde, programa Escola Bíblica Dominical no ar, na Rádio Gospel FM 90,7, e às 19 horas o culto diretamente dos canais, das redes sociais da IEQ Araras, né? Facebook, Instagram e também transmitido pela rádio, pela Gospel FM 90,7. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e te dê muitas vitórias e motivos para se alegrar em Deus, ter confiança em Deus e paz que excede todo o entendimento. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.